Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, bom dia a todas. Legal ter vocês aqui para mais um ISEG Meeting. Para quem ainda não conhece, o ISEG Meeting ele é um evento semestral que o ISEG Escola de Negócios conduz e ele tem como grande objetivo trazer um pouco daquilo que está na fronteira do conhecimento na nossa área de ciências econômicas e gerenciais. Assim é que já tivemos aqui pessoas que falaram sobre a reforma tributária, já falamos sobre a produtividade e efetividade das organizações, em uma sucessão de temas que nos mostram efetivamente o que está adiante da transformação. Esse semestre, o ISEG Meeting, ele tem uma peculiaridade, né? Nós fizemos ou concebemos o ISEG Meeting olhando exclusivamente para dentro. Enquanto uma escola de negócios, o ISEG Meeting optou esse semestre por trabalhar com a ideia do empreendedorismo de base tecnológica. Então, assim, é muito interessante para a gente, porque nós, em sala de aula, com muita frequência, temos alunos que empreendem em novos negócios, usando tecnologia como ponto de partida. E para nós, mais do que importante, isso mostra um caminho muito efetivo dentro do mundo de negócios. Durante muito tempo se imaginava que o ato de empreender era um ato de quem queria montar um negócio. Está certo? Não é verdade? Mas a cultura empreendedora hoje requer que, mais do que montar um negócio, vocês, estudantes da área de ciências econômicas e gerenciais, possam ter o espírito do empreendedor, ainda que trabalhando para uma empresa. Né? A expressão entrepreneurship, né? Ou seja, o empreendedorismo visto sob o ponto interno da organização. Mais ou menos assim, como ter uma ideia de negócios que melhore o negócio da empresa para a qual eu trabalho e que possa efetivamente desenvolver mais e melhores negócios, né? Então, para nós, esse tem sido um ponto de constante reflexão. Não só formar pessoas que irão, de fato, empreender, mas, sobretudo, formar pessoas que tenham a cultura do empreendedorismo como uma tônica da sua formação acadêmica. Então, para nós, é muita alegria que a gente pensou esse tema e nós trouxemos uma função muito específica do ISEG, que é o Ideias Lab. O Ideias Lab é exatamente o braço de empreendedorismo, onde nós acolhemos nossos alunos, onde nós acolhemos a comunidade da PUC Minas, no sentido de dar ou criar negócios que possam, sim, surgir como uma opção de carreira para os nossos estudantes. Então, assim, é uma alegria muito grande poder contar com vocês em mais um evento, né? Quer dizer, o ISEG, talvez vocês já saibam, né? Uma escola de negócios, hoje o ISEG tem mais de 5.500 alunos, né? Espalhados em diversas unidades. Então, assim, é muito relevante enxergar ou entender que esses jovens, vocês, estão hoje num processo de formação que se pretende pleno, abrangente e, sobretudo, que lhe crie ótimas oportunidades de negócios. Esse evento ele é transmitido, ele é gravado pelo canal, o canal do YouTube do ISEG, tá? E certamente nós teremos aqui uma dinâmica de perguntas que vocês poderão trazer aos nossos jovens que estarão aqui conosco nessa manhã, tá? Eu acho muito oportuno, né? E desejo que vocês tenham, assim, um bom proveito e bom insight, né? A partir da inspiração de que como a cultura empreendedora pode estar presente na vida de vocês como uma opção profissional, ok? Professor Oswaldo, contigo agora. Obrigado, professor Schecker. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Para eu conseguir falar com vocês aqui, né, eu preciso que vocês mandem energia para mim, senão eu não vou conseguir falar legal aqui, tá? Então, bom dia! Aí, melhorou. Obrigado. Bom, nós vamos falar aqui, né, agradeço o professor Schecker, né, por nos convidar para esse
evento, né, tão importante aí do nosso instituto, né, que é o ISEG Meet, e essa temática que nós vamos falar aí, que é a questão de empreendedorismo e tecnologia, né, com uma temática hoje aqui específica de negócios disruptivos. Nós vamos trocar ideia aqui sobre o que é isso, né? E já então, dando sequência aqui, bom, a turma aqui está funcionando. Congelou? Pessoal do suporte aí. Bom, nós temos 3 painéis dentro do nosso ISEG Meet. O primeiro, hoje de manhã, né? Nós estava programado, né, a palestra aí do Mauro Iolo, que é um aluno da economia que fundou, né, a startup Iolo Bank, que é o CEO aí dessa startup que recentemente teve aí um grande aporte aí de milhões de investidores que está no mercado. Iria falar conosco aqui, trocar uma ideia, um bate-papo conosco. Infelizmente, sexta-feira, o Mauro nos ligou falando que teve um problema de saúde, está internado, então vamos mandar energia positiva para ele, né, para que ele melhore. Mas, e aí, nessa perspectiva, então, para que a gente não ficasse sem... Bom, eu não estou conseguindo passar aqui os slides, pessoal. Movimenta mais. Aí. Bom, então, nós temos aqui a honra de receber, né, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, 2 empreendedores, né, que são também da nossa casa, né, da PUC Minas, que é a Mariana Lima e o Matheus Enner, que está aqui conosco, daqui a pouco vão falar para nós da experiência que eles estão desenvolvendo da Buepo. É uma startup que está sendo acelerada aqui pela PUC Minas, né? Bom, à noite, hoje, nós teremos o Edson Rocha. O Edson Rocha também é ex-aluno da PUC Minas, né, do ISEG. Ele é o fundador e CEO da Metrópole 4, que vai falar para nós sobre negócios digitais. Metrópole 4, ela é uma startup que está no mercado aí também, desenvolvendo, né, produtos, soluções aí na marketing digital. E fechando amanhã à noite, um painel muito interessante, que nós temos aí 3 grandes palestrantes, que é o Paulo Justino, que é o CEO da Venture FCJ, que é uma aceleradora do mercado aí, que conecta investidores, né, com startups, buscando aí colocação aí nesse mercado de negócios. O Elvis Soares, ex-aluno também do nosso instituto, né, do ISEG, que ele criou a OnFly, uma startup aí também que está sendo super investida aí nesse mercado de negócios, e o nosso querido professor Humberto Torres, que é o CEO do PUCTEC. Então, vai falar para nós como que qualquer um de vocês, assim como a Buepo, está sendo acelerada pelo PUCTEC aqui, conectado com o Ideias Lab do ISEG, né, Escola de Negócios. Então, não percam, vai ser muito legal todos esses painéis aí que nós vamos participar. Bom, antes de convidar aqui os nossos empreendedores, quero bater um papo com vocês rapidamente aqui, falar 2 pontos. Primeiro, falar um pouco de carreira. O que empreendedorismo tem a ver com carreira, né? E apresentar o Ideias Lab, aí eu passo para eles, os empreendedores aí da Buepo, falar para nós sobre essa questão aí de negócios disruptivos, ok? Bom, primeira pergunta, falar de carreira, né? Professor Cheque, se o senhor quiser, isso aí, senão vamos bater um papo tranquilo aqui. O que vocês estão fazendo aqui, pessoal? Não agora, né? Assistindo a palestra, mas aqui na universidade. Por que vocês estão fazendo esse curso? Por que vocês acordam 5 horas da manhã, tomam um banho, quer dizer, nem todo mundo toma banho de manhã aí, né? Vem, toma um café, pega o ônibus, pega o carro, chega aqui 7 horas da manhã, o professor já está cobrando, cadê o trabalho interdisciplinar que você tem que entregar hoje?
Cadê o exercício que vocês têm que fazer? Não é assim? Sim ou não? E principalmente se na noite anterior você foi para a balada, dormiu tarde, ou foi assistir o jogo do seu time, 9h30 da noite, chegou em casa 1h da manhã, o seu time ainda perdeu. Aí você chega aqui da grande zoeira do colega, não é assim? Eu vou ficar aqui 5 anos, 4 anos estudando, para quê? Por que vocês estão fazendo esse curso? Por que vocês estão buscando o curso superior? Bom, muito provavelmente em busca de prosperidade. Não é verdade? E o que é prosperidade? Buscando ali o conceito, né? É um sinônimo de uma vida equilibrada, propósito, realização pessoal, profissional, com impacto positivo na sociedade. Isso é o conceito aí de prosperidade. Ninguém está aqui, né, para passear. Mas como é que eu consigo chegar lá? Isso não é fácil, parece ter um abismo. Entre eu estou aqui, eu tenho uma vida próspera, não é isso? É difícil, não é fácil. Como que eu consigo essa tal prosperidade? Eu preciso de renda, não é verdade? Eu preciso me capacitar, preciso pagar a universidade, eu preciso ter ferramentas, instrumentos, eu preciso de dinheiro. Né? A não ser que você seja um herdeiro, né? Uma fortuna aí, você não precisa trabalhar. Fora isso, todos nós precisamos. E como é que eu consigo renda? No mercado. Não é verdade? O mercado, preciso tomar uma água aqui. O mercado é que vai nos proporcionar ter essa renda. E aí, como é que eu consigo ter renda nesse mercado? Como é que eu consigo entrar nesse mercado? E aqui, pessoal, nós estamos falando aqui, isso é o percurso de qualquer profissão, não é só, né, da área de gestão. Qualquer profissão. Eu vou entrar nesse mercado, eu tenho 3 possibilidades. Primeiro, conseguir um emprego. E emprego nada mais é que você vender o seu conhecimento. Vai vender sua mão de obra ali para a empresa por meio de um contrato. Ou eu posso, em vez de ser empregado, eu posso ter, né, uma empresa vendendo serviço ou vendendo algum produto. Então, de toda forma, nós aqui, qualquer profissão, dependemos do mercado. É no mercado que nós vamos conseguir o que a gente está buscando. E como é que eu consigo isso? Bom, você precisa do chá. Todos nós conhecemos o chá, né? O que é o chá? Conhecimento, habilidades e atitudes. Não é assim? Quando vocês estão aí na sala de aula, vocês estão desenvolvendo as competências, os conhecimentos. E aí eu vou falar uma coisa séria para vocês. O ISEG está desenvolvendo, né, ao longo dos últimos anos aí, aperfeiçoando seus currículos, né, trazendo para dentro do curso de vocês as competências mais contemporâneas que esse mercado está querendo, está buscando, está precisando. Né? Principalmente na parte tecnológica. Né? O ISEG tem agora o núcleo de tecnologia que está buscando trazer para dentro dos cursos tudo que tem de novo no mercado de ferramentas tecnológicas, porque nós precisamos ter essa competência para entregar para o mercado. Perfeito? E aí, como que eu vou mostrar para o mercado essa minha competência? Ora, por meio do seu currículo. Por isso, ter um bom currículo é importante, para que eu possa conseguir me colocar nesse mercado. Perfeito? Mas só o currículo não basta. Você precisa ter uma storytelling. Alguém aqui já ouviu falar de storytelling? Todo mundo deve ter a sua storytelling. Que diacho que é isso? Bom, vamos imaginar. O Oswaldo
formou aqui na administração. Eu sou Oswaldo, tá, gente? O Oswaldo formou aqui na administração e quer entrar no mercado. E aí ele tem o diploma dele, olha só que diploma bonito. Meu Lattes. Aqui eu tenho os dados meus pessoais, aqui minha trajetória profissional e aqui as minhas publicações. Vocês acham esse currículo bonito? Não. Mas ele é necessário só para o meio acadêmico. O mercado não quer ver isso, não. O mercado, imagina eu chegar para o RH, apresentar isso aqui, o gerente de RH, o que está entrevistando, ele não quer, não tem paciência para ler esse currículo. Né? Então, eu preciso mostrar minha storytelling. Então, eu vou me apresentar para vocês. Né? Não me apresentei ainda. Então, foi proposital, deixei para apresentar agora minha storytelling. Aí eu peguei, fui na IA, falei, pega esse meu currículo e faz uma apresentação para mim da minha storytelling, da minha trajetória. Aí a IA montou essa apresentação para mim. Então, Oswaldo, mestre de administração, formado na PUC Minas, coordenador do curso de administração Betim, coordenador do Hub de Negócios e Ideias Lab, do Hub de Extensão da ProEx, professor há mais de 20 anos da PUC Minas, consultor em gestão estratégica e financeira de negócios da empresa Oritus e tem experiência aí também em finanças e ESG. Muito mais agradável do que o currículo, né? E aí, então, ele vai colocando minha trajetória. Lá nos meus 20 anos, já tive meu primeiro cargo de liderança, coordenando 50 pessoas. Depois, passei pelo Sebrae, como instrutor, mais de 200 empreendedores. Participei da Oi Telefonia, trabalhei com mais de 16 estados. Depois, fui trabalhar na ONG Seduc, onde eu fui fundador de um banco de microcrédito. Nessa época, chamava banco, né, de microcrédito. Hoje é uma fintech. Então, no meu histórico, olha que legal, eu já montei uma fintech. Né? Essa fintech, ela teve mais de 100 clientes, uma carteira de R$1 milhão, com mais de 50 projetos rodando. Depois, dentro dessa ONG, a gente fez um projeto para a União Europeia, onde a gente construiu mais de 20 cooperativas para trabalhar com empreendedores, né, no norte de Minas, atendendo mais de 100 famílias aí no mercado. Depois, fui empreender. Montei minha própria empresa, junto com um amigo. Engenheiro, ele foi cuidar da parte operacional e eu cuidando da parte administrativa. Essa época, gente, eu tinha acabado de formar aqui na PUC em administração. Nós saímos de um faturamento em 6 meses de 20 mil para 600 mil. Em 6 meses, a empresa cresceu muito rápido. Só que aí depois passou um tempo, 4 anos depois passou um tempo, veio uma crise e essa empresa perdeu o seu maior cliente. E aí, os aprendizados, né? A vida a gente aprende muito. Primeiro aprendizado, nunca dependa de um único cliente. Nessa época aqui, 70% do nossa carteira, né, nosso faturamento, era de uma empresa específica. Aí veio a crise, a empresa cortou o contrato, nós perdemos 70% da receita. A empresa entrou numa crise, né, muito financeira, uma crise financeira muito complicada. E aí, mas a gente conseguiu superar, deixei essa empresa com meu sócio, e aí montei a minha empresa de consultoria, que eu tenho até hoje, a Oritus, dando consultoria, né, em várias empresas, startups, no setor também de terceiro setor, né, as APACs, aí nós pela Instituto Minas pela Paz, que é ligada à FIENG, fizemos um trabalho em 24 APACs, treinando empreendedorismo para recuperandos, pessoas que vão voltar para a sociedade, que precisam arrumar um emprego. É difícil, né, um ex-presidiário conseguir emprego. Então, é muito mais fácil eles empreenderem do que conseguir uma carteira assinada. Então, nós treinamos esses empreendedores, esses recuperandos em empreendedorismo.
em 24 cidades. E hoje, né, eu atuo aí, dando assessoria a empresas na área de inovação e sustentabilidade. Então, esse é o meu currículo, né? Muito mais agradável, minha storytelling, para apresentar para o mercado. Então, primeira questão, vocês precisam, né, ter a sua storytelling. Aqui na PUC, né, já 20 anos de experiência aí na universidade, eu fiz essa conta, mais de 8.000 alunos já assistiram a minha aula. É muita coisa, né? Como coordenador de curso também, mais de 9.000 alunos já passaram aí por essa gestão, né? E agora nós estamos aí no desenvolvimento desse programa muito interessante, que é o Ideias Lab, que é a nossa pré-incubadora de negócios, onde a gente está aqui discutindo essa questão aí do empreendedorismo, né? E nós estamos conectados ao PUCTEC, que é a aceleradora, o ecossistema aí da PUC Minas. Ok? Então, esse é o meu propósito, essa é a minha história, e eu queria trazer isso aqui para que vocês possam ter, né, a sua storytelling já construída desde já aqui dentro da universidade, né? E os dois outros pontos, Oswaldo, olha, habilidade e atitude, como é que eu consigo, então, se eu tenho competência na sala de aula, beleza, estou tendo meu conhecimento, mas eu preciso desenvolver habilidades e atitudes, que o mercado também quer. Então, eu vou adquirir isso por meio de experiências, né, do meu autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E isso, pessoal, é o empreendedorismo. Como o professor Cheger falou, empreender não é montar só negócio, é também. Mas empreender, eu vou empreender na minha carreira. Perfeito? Então, quando eu começo a participar de projetos aqui da universidade, participar de programas de extensão, de pesquisa, né, dentro do Ideias Lab, eu estou desenvolvendo essas minhas habilidades e atitudes que o mercado vai querer, vai te pedir, né? E como que vocês podem se preparar para isso? Vocês precisam de orientações, mentores. E vocês estão aqui dentro da universidade com profissionais extremamente qualificados, experientes, que podem ajudar vocês. Eu tive a felicidade de estudar aqui na PUC Minas, tive mentores excelentes, um deles aqui, meu padrinho, o professor Sérgio Ribeiro, foi padrinho da minha turma, uma salva de palmas para ele, por favor. Como tive outros, né? Professor Theo, professor Marcelo Rezende, vários aqui, não dá para falar o nome, mas são pessoas que ajudaram na minha carreira. E vocês têm aqui esses professores. E qual que é o canal, né? Como você consegue isso? Procurando o Ideias Lab. O Ideias Lab, então, pessoal, é um ambiente onde que vocês podem desenvolver a storytelling de vocês, né? Preparar a carreira de vocês e ajudar vocês a se conectar nesse mercado. Ok? Então, esse é o foco que a gente quer trazer sobre empreendedorismo, que não é só montar negócio, é carreira, é prosperidade. Perfeito? E aí, o Ideias Lab pode ser essa ponte aí para vocês chegarem nessa tal prosperidade. Bom, vamos falar então um pouco de Ideias Lab. Cadê a Camila aí? Como é que está o meu tempo aí? Vamos lá. O que é o Ideias Lab? O Ideias Lab, então, é um programa de empreendedorismo, onde a gente tem aqui, primeiro, formação empreendedora. Então, você está aí, né, dentro do seu curso, administração, economia, contábeis, ou qualquer outro curso, né, que nós temos pessoal que está nos assistindo aí pelo YouTube, né? Um abraço aí para todos vocês. Qualquer profissão, né, eu devo empreender. Então, primeiro, eu tenho que buscar essa formação. Então, o ISEG oferece várias possibilidades, disciplinas, cursos, né, de curta duração sobre empreendedorismo que vocês podem buscar. Depois, Oswaldo, eu tenho uma ideia, então eu quero empreender, eu quero realmente montar alguma coisa, eu quero isso para essa área aí de empreendedor. O que eu faço?
como que eu faço? Bom, você vai buscar um mentor para te orientar nessa trajetória empreendedora aí dentro do Ideias Lab. E aí esse mentor vai te orientar com ferramentas para que vocês possam colocar essa ferramenta no papel e ver qual o modelo, né, desse negócio que você pode montar e se é viável. Né? Nós vamos validar isso no mercado. Nós vamos ver o case aqui da Boepo, como é que isso aconteceu. Feito essa transformação da ideia em um modelo de negócio, então nós vamos validar isso através de um MVP. O que é um MVP? Um protótipo, para testar com o cliente, para o usuário. É isso mesmo que você quer? Está certo? Tecnicamente está funcionando? Então nós temos ferramentas também para validar aqui esse seu protótipo, esse MVP. E aí, o negócio é legal, acho que vai dar liga, vai dar certo, vamos testar, vamos vender? Aí, então, a gente vai para um programa de aceleração. Aí vocês já começam a transformar essa ideia no negócio real. Né? É o que a Boepo aqui passou por todo esse percurso aqui. E aí, nesse ecossistema da PUC Minas, né, que nós temos aqui do Ideias Lab e do ICEG, vocês têm network, conexões para, inclusive, buscar até investidores, se vocês precisarem. Então, olha só que legal. Porra, a partir de uma ideia de negócio, o ICEG, então, o Ideias Lab, pode me ajudar a colocar isso, transformar isso como negócio? Pode. Né? Mas, Oswaldo, mas se eu não quiser montar um negócio, eu quero trabalhar numa grande empresa, eu quero ser o executivo de um banco, né, ou trabalhar no setor público. Beleza. O Ideias vai te dar formação empreendedora para que você seja uma pessoa com um perfil empreendedor para trabalhar nessa organização, que é o empreendedorismo. O professor Checker falou aqui, muito importante que o mercado quer. Pessoas que resolvam problemas. As organizações precisam o tempo todo de resolver problemas. Para resolver problemas, eu preciso de quê? Ter atitude e habilidade. Então, o Ideias Lab ajuda vocês a ter essa qualificação aqui. Então, esse é o trajetório do Ideias Lab. Vocês podem, né, qualquer momento, nos procurar. Nós temos aí, em cada campus, nós temos um escritório do Ideias. E temos um professor coordenador. Né, eu estou aqui como o escritório central. Aqui no Corel nós temos o professor Davidson, que também é o coordenador do Ideias lá no Barreiro. Então, vocês aqui do Corel. Oswaldo, com quem que eu procuro Ideias? Professor Davidson Barbosa. Professora Esther, na PUC Betim. Professor Luciano Novaes, da PUC Contagem. Cadê o professor Luciano? Professor Luciano está aqui, nosso coordenador de contagem. Professora Simone Queiroz, da PUC Lourdes. Professora Valquíria, PUC Ideias Lab, de Poços de Caldas. E a professora Soraya, de São Gabriel. Então, esses são os primeiros mentores que vocês podem procurar, qualquer um desses, do Ideias Lab. Além deles, é lógico, seus professores aí também são, né, grandes mentores aí para vocês. E aí eu queria uma salva de palmas para essa equipe, porque está fazendo 10 anos de comemoração esse semestre de Ideias Lab. Vamos lá? Muito bem. Obrigado. Então, agora vamos falar, né, do que interessa, que é nosso canal, né, de negócios disruptivos. Então, o que é o negócio disruptivo? São, né, negócios que mudam perfil, né, dos negócios. Então, vamos lá. Há um tempo atrás, eu já viajei, tá, gente? Eu não vou falar a minha idade, não, mas eu já viajei com o guia 4 rodas para ver qual que era, como é que chegava no tal destino. Existia o guia 4 rodas lá no papel. Imagine você chegar em São Paulo, você quer ir em um determinado destino e procurar no mapa para aquele trânsito caótico para saber como é que você vai chegar no seu destino. Impensável hoje, né? Mas era assim. Banco. Você ficava 1 hora, pelo menos, na fila do banco para pagar um boleto, para pagar uma conta. Hoje, isso não
praticamente não existe mais, não é verdade? Então, hoje a gente não consegue viver sem um Waze. A gente não consegue viver sem um banco digital, não é verdade? Isso são negócios disruptivos. O que é um negócio disruptivo? Né? Segundo o autor Clayton, é uma inovação que cria um novo mercado e uma nova rede de valor, eventualmente desalojando líderes estabelecidos. Então, olha só, não é você melhorar algum processo, melhorar algum produto. É você mudar toda a lógica, todo o valor. E aí, olha só que legal, a concepção de um negócio disruptivo. Eu não preciso ser grande para criar uma startup. Startup, geralmente, é um negócio disruptivo. Eu não preciso ser grande. Eu posso ser um estudante aqui, ter uma ideia e pensar um negócio que vai mudar todo o mercado. Olha lá o conceito. Eventualmente, desalojando líderes estabelecidos. Com uma ideia que eu posso mudar a lógica de mercado. Olha que bacana. Então, não é criar melhoria de um processo, de um produto. É você mudar toda a concepção de valor. Então, como foi o Uber, você tinha um modelo de táxi, o Uber chegou e criou um negócio sem precisar de ter carro, sem precisar, né, de ter funcionário motorista. E a Airbnb, mesma coisa. Alugar hotéis, casas sem investimento, ter que investir em grandes redes de hotelarias. Então, isso são negócios disruptivos. Né? E aí a gente tem vários exemplos, né, no mercado financeiro. Nubank, PicPay, XP, né, são as famosas fintechs. Na área de varejo, né, antes a gente tinha as grandes lojas, né, físicas, hoje não. Mercado Livre, Amazon. Na área de saúde, as health techs. Hoje a telemedicina, isso tudo é disruptivo, não é verdade? Na área da educação, olha a PUC virtual aí, né? A Coursera, a Alura. Então, nós temos novos modelos entregando valores diferentes. No entretenimento, Netflix, né? Spotify, YouTube. Isso, gente, está dentro da nossa carreira, da carreira de vocês. Vocês precisam ficarem atentos nessa questão. Por quê? Independente se for ter um negócio próprio ou for trabalhar para alguma empresa, isso está acontecendo dentro dessas organizações. A empresa vai precisar disso de vocês, tá? Que são o quê? As soft skills empreendedoras. Para pensar diferente, senão essa empresa vai sair fora do mercado. Perfeito? E aí, as habilidades, né, que estão sendo discutidas aí, né? Capacidade de aprender o tempo todo, alfabetização em dados, né? Análise de dados e adaptabilidade e resiliência. E, por fim, né, esse intraempreendedorismo, ele é fundamental na carreira de qualquer profissão. Tá bom? Fechando, quero deixar só uma mensagem aqui, né? Futuro não é um lugar para onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. As ferramentas estão aí disponíveis para vocês, tá? A pergunta não é o que o futuro reserva, mas o que vocês vão construir, tá certo? Com ele. Ok? Obrigado. E aí eu vou convidar os nossos ilustres convidados aqui, Mariana e Matheus, para falar um pouco para nós. Obrigado, gente. Estou fazendo a frente. Pode ser. Só apresentá-los aqui, pessoal. Bom, Mariana Lima é advogada, mestre em Direito Ambiental, possui ampla experiência na área jurídica, atuando com foco em soluções inovadoras e estratégicas para empresas e negócios. Nos últimos anos, tem direcionado sua carreira para o ecossistema de inovação e startups, unindo sua bagagem acadêmica e prática à gestão empresarial. Mariana é cofundadora da startup, onde atua na estruturação jurídica e estratégica. Seja bem-vindo, Mariana.
Salva de palmas para a Mariana, gente. E o Matheus, né, é engenheiro mecânico, com sólida experiência em processos industriais de gestão técnica. Na startup, ele é responsável por aplicar a sua visão analítica e seu conhecimento em engenharia para desenvolver soluções escaláveis e sustentáveis, contribuindo para a inovação e estruturação dos processos internos. Como cofundador, atua também na gestão operacional e estratégica do negócio. Juntos, Mariana e Matheus uniram suas expertises em áreas complementares, o direito e a engenharia, para fundar uma startup voltada à inovação e impacto real, participando ativamente do PUC-Tech, onde tem desenvolvido e validado suas soluções por meio de mentorias, capacitações e conexões com o ecossistema empreendedor. Seja bem-vindo, Matheus. Palmas para o Matheus. E aí, então, agora, palavra de vocês. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer pelo momento e a oportunidade de estar aqui. E quero começar com uma reflexão. Hoje, as redes sociais, elas têm o poder de nos conectar ao mundo inteiro. Mas, às vezes, elas não conseguem nos conectar ao que realmente está próximo de nós. Então, nesse sentido, muitas das vezes, nós não conhecemos os nossos vizinhos, não conhecemos os negócios locais, as oportunidades que existem ao redor. E é exatamente nesse sentido que surge o nosso aplicativo. O Bepo, ele tem um objetivo muito simples, que é reconectar as pessoas com tudo aquilo que está próximo. Exatamente porque hoje nós percebemos que há esse isolamento urbano. Pessoas que estão no mesmo território, às vezes não se interagem, não se conhecem. Muitas vezes há um evento que você deixa de participar simplesmente por não ter obtido uma informação a respeito dele. E foi unindo essa ideia, conversando com meu irmão, que nós, então, tivemos a oportunidade de participar do PUC-Tech. Nós formalizamos essa ideia, conversamos, enxergamos realmente que existia um problema ali e, então, submetemos o nosso projeto. Fomos aprovados e, assim, começamos, então, a, de fato, nos tornarmos uma startup, criando um negócio e o nosso próprio aplicativo. Nesse sentido, o nosso aplicativo hoje ele já está consolidado, vocês conseguem baixar ele, seja iOS, seja Android, e estamos na fase de aceleração. Nós contamos com uma... Estou esquecendo de passar aqui para vocês. Aqui a solução. Nós contamos com um aplicativo de geolocalização, então ele visa rastrear as pessoas que estão próximas através de um raio de localização delimitado de até 5 quilômetros. Então o usuário ele consegue saber pessoas que estão próximas, lugares e grupos também, que é possível criar no nosso aplicativo. Para além disso, nós temos uma visão para negócios. Hoje nós percebemos que os negócios locais têm muita dificuldade de se posicionar digitalmente, especialmente em grandes plataformas. Então, o nosso aplicativo visa facilitar essa interação e tornar uma vitrine digital, fazendo uma conexão entre o público e o digital para esses pequenos negócios. Vocês aqui, por exemplo, podem estar aqui assistindo a minha palestra e daqui a pouco já estão pensando no almoço. Vocês iriam conseguir entrar no nosso aplicativo, analisar os lugares que tem próximos, conseguiriam analisar cardápio, já entrar em contato, já deixar reservado um prato, enfim, existem inúmeras possibilidades. Depende mesmo da função que vocês vão dar ao aplicativo, porque realmente ele perpassa tanto a área de rede social quanto a essa área de impulsionamento do negócio. Para além disso, nós temos chat integrado e recursos exclusivos de proximidade. Nós estamos criando agora uma nova ferramenta, que é o mapa interno, que visa especificar exatamente tudo o que há dentro de um negócio. Então, se existe um evento acontecendo, um evento fechado, nós conseguimos mostrar cada lugar onde fica determinado stand, exatamente para facilitar que vocês consigam, então, interagir com esses espaços. É uma dor que a gente percebe também em grandes eventos. Às vezes, você está em um show, você não consegue localizar onde fica o stand de alimentação, de bebida. Então, o aplicativo ele entra realmente para facilitar a vida dos usuários. Nesse sentido, nós temos uma timeline também. Nós vamos mostrar um vídeo para vocês que vai ficar mais fácil de entenderem como funciona.
A respeito dessa nova interação que eu comentei com vocês, do mapa interno, surgiu, então, a nossa possibilidade de impulsionar, junto ao PUC-TEC, junto às prefeituras, Prefeitura de Belo Horizonte e Prefeitura de Contagem. Por quê? Hoje existe uma dor na parte da economia solidária, que são as feiras. As feiras, muitas vezes, elas não conseguem se posicionar tanto no mercado digital, inclusive porque são pessoas que têm menor instrução quanto a ferramentas digitais. A nossa ferramenta é uma ferramenta fácil de mexer, então facilita muito para eles. E nós temos o intuito, então, de dar visibilidade. Quantas vezes deixamos de comparecer a uma feira, que às vezes a gente até queria comprar algum produto de lá, porque não sabíamos que estava ali, tão perto de nós. Então, estamos fazendo essa parceria, que está agora em fase final, e tem sido muito benéfico para a gente, enquanto startup. Nós fizemos o nosso lançamento piloto, como o professor falou, existe o MVP, então, inicialmente, nós criamos esse mínimo produto viável e depois nós vamos aprimorando, porque é exatamente isso, a ideia ela não nasce pronta, nem mesmo o aplicativo. Então, tudo é um processo mesmo, e a gente só tem que simplesmente estar disposto e continuar insistindo na ideia. Às vezes, também, a própria ideia vai precisar de reformulação. Não significa que nós compramos uma ideia que ela é 100% eficaz. Nós precisamos sempre focar no problema que a gente vai resolver, e não apenas na nossa solução. Com isso, nós fizemos parceria também com a PUC. Temos agora a parceria institucional que eu comentei em BH e Contagem, né, via economia solidária, e a estratégia do boca a boca e o engajamento comunitário, porque o nosso aplicativo ele é um aplicativo que conecta pessoas próximas. Então, quanto mais pessoas usam, mais sentido faz. Futuramente, nós temos ideia de ampliar o nosso aplicativo através de anúncios, mas agora é um aplicativo 100% gratuito, e esse é o nosso objetivo inicial. Mas os anúncios hiperlocais vão fazer com que um restaurante, por exemplo, consiga impulsionar e colocar ali o anúncio dele como prioritário, para que vocês consigam visualizar. Nós já nos apresentamos também. Aqui está o QR Code para que vocês consigam baixar, mas agora a gente vai passar um vídeo para que vocês entendam, porque fica muito teórico. E aí, qualquer dúvida, podem falar aqui. Será que dá certo? E vendas para os usuários no aplicativo. As solicitações são básicas e exigem um nome, e-mail, senha de login, nome único de usuário e, se quiser adicionar uma foto, também é possível. E de modo fácil, prático e acessível, o usuário já consegue se cadastrar em nosso aplicativo. Após a criação, você precisará aceitar os termos e políticas do aplicativo. Pedimos para que os leia com atenção e concorde para prosseguir com o cadastro. O nosso aplicativo funciona através da geolocalização e conecta pessoas e empresas que estejam próximas através de um ajuste de raio que é possível ser delimitado pelo próprio usuário. Ao lado esquerdo do vídeo temos um fantasminha que indica que você está invisível. É possível fazer a alteração e se tornar visível para que usuários próximos possam te encontrar em uma lista de proximidade e iniciar chats. Caso contrário, você estará invisível e seguro contra qualquer tipo de interação entre outros usuários, pois eles não conseguirão te encontrar na lista de proximidade. Essa opção de invisibilidade pode ser alterada por você a qualquer momento no menu do aplicativo. Agora vamos explorar, começar pelo ícone de usuário, o primeiro do lado esquerdo que vamos clicar. Nesse caso, irão aparecer todos os usuários que estão próximos a você, de acordo com aquele ajuste de busca que você delimitou através do raio de proximidade. É possível saber um pouco mais sobre o perfil público do usuário, iniciar uma conversa privada e facilitar a interação entre empresas e usuários para que se comuniquem de forma fácil e acessível através da geolocalização, sem precisarem de um número de telefone para que sejam visíveis.
Para além dos usuários, conseguimos ver todos os grupos que estão próximos da sua localização. Por exemplo, selecionaremos este daqui. Grupo de vizinhos. É um grupo privado. Ele poderia ser aberto. Depende do administrador. É possível solicitar a entrada e isso se expande para qualquer tipo de interação, seja uma feira, seja um grupo particular ou até mesmo um grupo de comerciantes locais. Ou que tal um grupo para atividade física? Mexa-se. É uma boa ideia criar num grupo do bairro. Você delimita o raio de alcance e todas as informações necessárias. Vamos começar pela foto. É necessário permitir o acesso à biblioteca ou à própria câmera para fazer o seu registro. Preencha o nome do grupo e a descrição. E opte por tornar esse grupo temporário, por se tratar de uma feira, por exemplo, ou permanente. Isso vai a critério da empresa ou da pessoa que esteja criando. Escolha se trata de um grupo privado em que as pessoas devem solicitar a participação ou se trata de um grupo público em que qualquer um, dentro do raio de localização, consegue localizá-lo e imediatamente participar. Dentre as funcionalidades, é possível criar um grupo de exibição. Vou me ater a ele. É sem chat. O que significa isso? Para além de um grupo normal em que as pessoas conseguem se comunicar, o grupo de exibição permite que apenas o administrador consiga publicar, divulgar e postar fotos. Essa modalidade é criada para permitir a interação entre pessoas com informações, notícias, pontos turísticos. Você pode criar um grupo de exibição em que posta diversas notícias e informações para aquela comunidade do bairro, sendo que somente ele será o gestor. E se pretende se comunicar apenas com empreendedores do bairro. Como se não fosse interessante para o momento saber todas as pessoas que estão localizadas próximas ao mapa. É possível vincular esse grupo ao pertencimento da comunidade. Ao fazer isso, o mapa, naquela página inicial que voltaremos em breve, mostrará apenas as pessoas que se associam a este grupo. Isso facilita, filtra e possibilita a conexão real e interação local entre usuários e empresas. Em breve falaremos um pouco mais a respeito das comunidades, mas de repente, pronto, já está criado o seu grupo. A título de exemplo, nós criamos esse grupo em que é possível interagir de maneira temporária. Ele dura apenas 24 horas e tem o intuito de comunicar e postar imagens, fotos, informações a respeito de uma corrida que pode estar acontecendo no Parque da Lagoa em um domingo. Quem nunca deixou de participar de um evento por não ter informações suficientes, por não conhecer pessoas ou sequer conseguir se comunicar e interagir com os que estão próximos? Agora vamos para uma parte importante, já que entendemos todo o funcionamento do grupo. Olha só a postagem como sai. É possível comentar, curtir e acompanhar o post. Como estamos no perfil de usuário, é possível que ele clique no ícone abaixo da loja, onde consta o número 1. Isso indica a quantidade de lojas que estão próximas. No nosso exemplo, tem a loja Impacto Motopeças. Ao clicar nela, é possível identificar os produtos, o catálogo, as categorias, os preços, perguntar informações e iniciar de imediato uma conversa com a loja, mesmo que não se tenha um número de telefone para isso. É uma vitrine pública que conecta o físico ao digital. E assim, empresas conseguem ter comunicação e interação com possíveis e reais clientes. Às vezes, uma pessoa está passando próximo a um local e desconhece um lugar em que ela pode tomar um café. Ao clicar em nosso aplicativo, ela encontra uma cafeteria exatamente como desejou. E aqui está a nossa aba de anúncios, em que as empresas podem divulgar todos os seus serviços, promoções, condições especiais e duram 24 horas. É uma forma real de conectar usuários com empresas próximas, facilitando essa comunicação local, permitindo maior visibilidade entre consumidores da região e um alcance segmentado por localização. Logo abaixo selecionamos o chat. Aqui aparecem todas as conversas em que a pessoa participa. No rodapé podemos navegar também pelas notificações que informam tudo a respeito de grupos e amizades, inclusive solicitações. Nas configurações é permitido fazer qualquer alteração do usuário. O Bipo é mais que um aplicativo, é um movimento pelo comércio local. Bom, são várias informações ao mesmo tempo e quando apresentamos uma nova plataforma, a gente tende a comparar com outras ou não conseguir compreender tudo, né? Mas só mexendo mesmo para começar
a compreensão. Em relação ao nosso encontro hoje sobre o empreendedorismo, nós vivemos muito isso no nosso dia a dia, especialmente porque requer muito um cuidado e uma persistência de fazer aquilo acontecer. Então, nós não desistimos nas primeiras oportunidades, assim como ainda estamos, né, em fase de aceleração, em fase de ajuste, de adaptação e de melhoria da nossa ferramenta, mas isso também significa que estamos no caminho correto a partir do momento em que persistimos. Então, às vezes, uma ideia simples pode, de fato, transformar e permitir que se tenha uma evolução. Não em âmbito tão grande, às vezes uma questão local a ser resolvida já soluciona, facilita e permite que várias pessoas utilizem da plataforma de uma maneira identificada, né? E é isso, pessoal. Quer falar algo, Matheus? Muito bem. Parabéns, Mariana. Obrigado, Matheus. Pessoal, nós vamos agora abrir para perguntas, tá? O pessoal que está nos ouvindo aí também no canal do YouTube, né? Fiquem à vontade aí para mandar algumas perguntas, se quiserem, pelo chat. Nossa equipe já está monitorando e já temos uma pergunta aqui que eu já vou passar para vocês, mas eu queria abrir, né, esse nosso bate-papo, né? Primeiramente, dando parabéns pela iniciativa de vocês, né? E aí, pessoal, nós temos aqui, né, a nossa estudante aqui, né, que já formou, mas é ex-aluna aqui do Direito e da Engenharia. Então, que o empreendedorismo, ele é possível para qualquer área, né? Não só da administração, que é o meu caso, mas qualquer área, as pessoas, os profissionais podem empreender, né? Então, esse é o case aí de sucesso. Deixa eu passar, então, a primeira pergunta para vocês. Da Larissa Ashley, que está nos assistindo aí pelo canal do YouTube, tá? Pergunta caso eu queira direcionar meu conhecimento para a área financeira, como posso utilizar essa informação a meu favor? Bom, não sei se vocês querem responder, mas eu posso ajudar também na resposta. Vocês querem? Pode falar? Bom, então, Larissa, é o seguinte, qualquer profissão, tá, pessoal, qualquer área, eu vou usar meu conhecimento, né, tudo que eu estou aprendendo, desenvolvendo dentro da minha carreira, eu devo usar isso ao meu favor. Como eu mostrei ali na apresentação anterior, né, qualquer área que eu for no mercado, eu vou vender esse meu conhecimento, né, seja no emprego, numa CLT, eu vou né, abrir minha startup, eu estou desenvolvendo. Então, primeiro, né, identifique dentro da sua área, no caso aqui é finanças, né? Eu olharia para que o mercado financeiro está precisando, né? Mas está demandando de soluções novas, de inovação. E aí, a partir desse conhecimento que eu vou me aperfeiçoando, eu vou pensando quais são as dores desse mercado financeiro que eu posso ajudar, né, a resolver e buscar esse aprendizado, esse aperfeiçoamento para oferecer para o mercado. O que o mercado quer? De pessoas que resolvam os problemas que existem. Então, eu tenho que usar o meu conhecimento para ajudar a resolver esses problemas. Assim como, né, a Buepo traz uma solução para problemas que existem num determinado segmento, né, que aí eu já passo para eles, né? Como é que vocês pensaram? Por que vocês imaginaram esse negócio? Ou não outra coisa? E por que esse? Como é que saiu esse site? Olha, alguém precisa disso. Como é que foi? Eu vou falar aqui. Bom dia, primeiramente. Uma honra estar aqui com o professor Oswaldo. E eu e a Mariana, a gente sempre teve essa ideia, né, de empreender, de estar tomando conta das nossas próprias decisões. E a ideia surgiu de uma dor do mercado mesmo, que eu fui aluno aqui por muito tempo aqui da PUC, e muitas vezes eu queria estar no auditório aqui e conversar com um colega próximo ou algum calouro novo para estar trocando essa experiência. E a gente nunca tinha essa oportunidade, mesmo com várias redes sociais que a gente tem hoje, a gente não tinha essa possibilidade porque muitas vezes a gente precisa do número de telefone ou do nome do usuário, né, do Instagram no caso, e também na questão de lojas, que a gente muitas vezes queria sair aqui para estar almoçando alguma coisa diferente, indo resenhar em algum outro lugar, e a gente não tinha essa noção
de tantos estabelecimentos que a gente tinha na proximidade. E aí eu tive essa ideia, passei ela para a Mariana, que é a minha irmã, e ela abraçou na hora. E inicialmente a gente não tinha muita noção de como começar, e foi através de uma aula aqui na PUC, de empreendedorismo também, que o professor me falou do PUC-Tech. E aí, quando fiquei sabendo já procurei saber tudo como é que era para entrar, o que eu precisava, falei com a Mariana, ela me ajudou 100% nisso. E a gente também não tinha noção nenhuma de programação, nada do tipo. E hoje em dia, com muitas ferramentas que a gente tem, né, inteligência artificial, vários conteúdos que a gente tem na internet, a gente mostrou que é possível. A gente correu atrás e conseguiu fazer um produto, um MVP, né, o produto inicial para estar participando do PUC-Tech. Fomos aprovados e hoje estamos aí no programa de aceleração. Exato, e os exemplos, eles são bem do cotidiano mesmo. Eu lembro que o Matheus falava, depois da aula, eu quero jogar uma peladinha na PUC, alguém falta e eu não consigo colocar mais alguém ali no time. Se tiver um aplicativo que não precisa do número de telefone, mas que eu consiga falar, galera, tá vagando aqui, alguém quer jogar uma bola aqui? E outra pessoa consiga ver, já soluciona. Então, é um problema básico do cotidiano mesmo que nós visamos solucionar. E isso que o Matheus falou é realmente importante. Nós não tínhamos conhecimento nenhum a respeito disso, mas nós não paramos ali porque nós não tínhamos. Nós fomos atrás, nós buscamos o conhecimento. O Matheus, ele não tinha nenhuma formação em desenvolvimento de software, em nada. Ele começou uma nova faculdade, EAD, exatamente para a gente colocar isso em prática. E aí o PUC-Tech nos deu todo o suporte e auxílio, porque através desse projeto nós conseguimos também uma estagiária, que é a Laura, aluna da PUC, que já é voltada para essa área de desenvolvimento de software, que aí nos deu todo o aparato necessário para a elaboração maior do aplicativo. Então, foi uma sequência de atos que foram acontecendo, exatamente porque nós nos propusemos aquela ideia e não desistimos dela. Bacana. Muita gente deve estar perguntando aí, né? Como é que é esse PUC-Tech? Como é que eu posso fazer para participar dele, né? Então, o PUC-Tech, pessoal, é uma aceleradora de startup da PUC Minas. Amanhã à noite vocês podem assistir, devem assistir o painel 3, que o professor Humberto, que é o CEO da PUC-Tech, vai estar aqui nos dando uma palestra. Mas o PUC-Tech, ele tem um edital anual, no início de todo o semestre, né, no início do ano, geralmente em março, que seleciona 20 projetos. 20 projetos. Qualquer um de vocês podem concorrer, né, submeter um projeto, uma ideia nesse edital. E aí, a partir do desenvolvimento, logicamente, vocês precisam se preparar para fazer essa inscrição, né? Aí que entra o Ideias Lab. O Ideias Lab ajuda vocês a transformar essa ideia num projeto de startup, porque lá tem os requisitos, né, que vocês precisam apresentar para concorrer. Os 20 selecionados, né, passam já por um processo de mentoria, de aceleração gratuita, né, assim como a Boepo participou, e aí vocês têm mentores, né, as startups têm mentores que vão auxiliando a aperfeiçoar a ideia no projeto. Aí tem uma segunda rodada, dos 20 são selecionados os 10 melhores. Esse filtro, esses 10 que passam para a segunda etapa, aí já vira negócio, já é CNPJ, é o caso deles, eles passaram. E aí esse CNPJ já começa a ter estagiário por conta da PUC, né, do PUC-Tech, né, professores, mentores, especialistas, desenvolvimento de TI. E a equipe não precisa ter, é recomendável que tenha alguém de TI no time, mas se não tiver, né, você tem mentores da área do IC, de tecnologia. Colocação no mercado, né? A professora Soraya tem dado uma mentoria para eles, né? Aqui, Soraya, do nosso Ideias Lab, aqui do Instituto ICEG. Eles já estão conectando com a Prefeitura, Sebrae, né? Para já colocar esse aplicativo aqui, essa solução, já nas feiras de Belo Horizonte e região metropolitana. Então, daqui a pouco, essa startup, sem dúvida nenhuma, já está ganhando dinheiro. E aí, uma pergunta aqui, segunda pergunta do Arthur Gil, que também está nos ouvindo aí pelo canal do YouTube. Qual seria a estratégia para aderir novos usuários ao aplicativo? E penso que é muito complicado mudar o conforto das pessoas que já estão usando outros aplicativos. Ou seja, por que o usuário deixaria de usar um outro aplicativo para usar de vocês?
Então, na verdade, nós não queremos competir. Nós somos um outro aplicativo que tem um nicho mais específico. No caso, a nossa maior dificuldade é que nós estamos conversando com duas áreas, tanto a área de usuário quanto a área de empresas. Se o usuário entrar no aplicativo e não tiver outros usuários ali, vai perder o sentido de ser. Ao mesmo tempo, as empresas, para as empresas se tornarem atrativas para elas, precisam dos usuários. Então, a nossa maior dificuldade hoje é essa, e a gente está fazendo essas parcerias junto ao SEBRAE, junto às prefeituras, exatamente com o intuito de povoar e fazer uma hiperlocalização, ou seja, nós começaremos pequeno, através de bairros, por exemplo. Então, um bairro que começa a utilizar a plataforma e que tem usuários próximos migrando para isso, já é benéfico para a gente, exatamente porque o aplicativo funciona com a localização e um raio delimitado. Mas, de fato, nós temos diversas outras redes sociais, nós temos o Instagram, o WhatsApp, que hoje são extremamente popularizados, mas nós não achamos que briga tanto, porque a nossa proposta aqui é a desnecessidade de utilizar o número de telefone, é conseguir encontrar uma pessoa ou um negócio. O WhatsApp hoje ele não consegue te sinalizar um negócio próximo, você já não consegue de imediato ter acesso aos produtos, ao fornecimento, entrar em contato. Então, essa é a nossa ideia, né? Isso, exatamente. A nossa ideia é trazer uma coisa mais local, inclusive, pelo que a Mariana falou, a gente precisa desse povoamento. Então, a nossa estratégia de adquirir novos usuários é em locais que precisam dessa conexão. Por exemplo, nesse auditório aqui seria uma forma muito atrativa da gente estar conseguindo usuários, porque traz essa conexão para várias pessoas que tem aqui e que não se conhecem, mas que estão próximas e, eventualmente, precisariam de uma conexão para estar falando sobre algum assunto diverso. Então, é basicamente isso aí que a Mariana falou. A gente está nesse caminho ainda de povoar o aplicativo, porque para a área comercial também de empresas é o que vai ser o atrativo para elas. E vai ser onde que ela vai poder divulgar seus produtos e serviços ali. E também de identificar o público, porque se deixamos algo muito amplo, um aplicativo que serve para diversas funções, a gente tende a não conseguir atender todos, então nós temos que filtrar. E é exatamente isso que está acontecendo no âmbito das feiras. Então, nas feiras, de fato, nós identificamos essa dor. O pessoal, o próprio artesão que está na feira, por exemplo, ele tem dificuldade de se posicionar nessas ferramentas, às vezes, relatadas por eles, né, como mais difíceis de fazer a divulgação do seu serviço. Então, o nosso aplicativo entra como um facilitador, nesse caso, e também como um propulsor, porque essas feiras, hoje, elas são mais invisíveis. Então, nós daremos força e fazer com que elas realmente se tornem vistas, né, pela população que está ao redor ali. Muito bem, tem muita possibilidade, né? Por exemplo, nós temos aqui, né, comida de boteco. Nós temos um evento acontecendo na cidade inteira, né? Qual barzinho que eu vou hoje lá experimentar essa comida que está concorrendo? O aplicativo pode fazer essa conexão. Professor Luciano? Professor Oswaldo, vale a pena registrar, meninos, aliás, os dois também, que nós já temos no forno, através do PUCTEC e Ideias Lab, uma solução para comercialização entre Brasil e Portugal. Os meninos são parte do campus de Lourdes e parte do campus de Contagem. Então, nós já estamos também no forno, uma grande solução que vai conectar os empreendedores da Europa com os empreendedores de Contagem. Então, assim, é fantástico como é que o Ideias Lab e o PUCTEC se unem para fomentar o empreendedorismo. Então, vale a pena, e daqui a algum tempo nós vamos dar notícia para vocês que está quase fechando. Está na forma para ser, inclusive, já na segunda ou terceira fase final, né, professor Oswaldo? Obrigado, bem lembrado, professor Luciano. O que o professor Luciano está falando é uma outra startup que está nascendo em Lourdes, né, campus de Lourdes, que na área de logística de exportação para pequenos negócios. É uma startup que está sendo incubada no PUCTEC, do ICEG, essa turma do ICEG, alunos da administração, né, principalmente, e da área do ICEI. Eles estão com uma solução para ajudar o pequeno produtor a compartilhar containers para exportar. Vai começar um projeto piloto para Portugal. Então, aquele pequeno produtor que não consegue, né, tem uma produção pequena, mas quer exportar, mandar um queijo lá para Portugal, por exemplo,
mas ele tem volume pequeno. Fica caro ter um container. Então, essa startup vai fazer a conexão com esses pequenos exportadores, né? E reduzindo o custo operacional do negócio e viabilizando. Isso já é uma startup saindo aqui do ICEG, muito legal. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, enquanto ex-aluno da universidade, né? Você aí da área do direito, né? Matheus da área de engenharia. Por que não buscar mercado profissional, né? Um emprego ali para atuar na área de vocês? E o que deu essa questão? Olha, eu vou pelo caminho do empreendedorismo e não buscar aqui, né, me qualificar, me colocar no mercado como trabalhar por alguma organização aí. Como é que foi essa decisão aí? Então, no nosso caso, o empreendedorismo ele é um pouco inerente, né? A gente já tem esse contato direto, nossos pais empreendem a vida inteira, então já é um exemplo que nós temos em casa. Mas a gente até estava conversando que hoje o empreendedorismo ele é como se fosse um estilo de vida mesmo. Nós precisamos ter essas características até mesmo nos negócios mais comuns. Uma advocacia, por exemplo, a partir do momento que eu aplico o empreendedorismo, eu tenho resultados muito mais efetivos, eu trato aquilo como um negócio. E assim foi o nosso caminho, né, Matheus? A gente sempre teve essa veia, sempre quisemos algo nosso, fazer acontecer. Então, unimos tanto a nossa ideia quanto a oportunidade também do PUCTEC, né? Exatamente. Como eu tinha dito também, a gente sempre gostou de estar tomando conta das nossas próprias ideias, das nossas próprias decisões. E empreender, eu acho que é o lado mais correto para essa questão. Enquanto na área da família também, óbvio, teve esse incentivo também. A gente cresceu tendo essa visão de que a gente poderia alcançar coisas maiores dessa maneira também. E a união fez acontecer. Muito bem. Alguma pergunta aí, pessoal? Bom... Alguém baixou o aplicativo aí? Teve gente que baixou lá. Eu acho que você tem que voltar na página lá, que passou muito rápido. Tem que colocar. Pessoal, puder do suporte deixar o QR Code aí na tela, se mais alguém quiser baixar. Mas, pessoal, assim, eu acho que não é fácil, né, essa decisão de empreender, né? Porque, como eu disse ali na minha fala no início, a gente precisa de renda, né, pagar as contas, né? Eu tenho que pagar a faculdade, eu tenho que pagar, né, as minhas despesas pessoais. Enquanto eu estou empreendendo, ainda não tem receita, né, né, Mariana e Matheus, assim. E como é que é esse processo, assim? Como é que enfrentar esse desafio? Realmente é um desafio que a gente tem que lidar dia após dia. Tem dias que é mais otimista e aí realmente parece que as coisas estão andando, outros dias tem mais lentidão. Mas, no nosso caso, nós não ainda nos desprendemos das nossas profissões, tanto eu quanto o Matheus, mas, em paralelo, a gente está sempre empreendendo com o nosso aplicativo. E também o empreendedorismo ele é assim, ele é uma construção, né? Mas, a partir do momento que se torna algo efetivo, também é algo muito bom. E é isso que a gente está buscando aqui. Satisfação, né? Sim. Então, olha só, gente. Você pode empreender, não é isso, Mariana? Mesmo trabalhando e sendo empregado aí de alguma empresa, trabalhando onde você já está e com esse projeto paralelo. Exatamente. Você não precisa largar de imediato, né, o seu emprego, o seu estágio, onde você estiver, porque você pode desenvolver esse projeto, porque quando ele estiver alavancado, já gerando receita, aí você toma a decisão, não é verdade? Então, olha que bacana. Então, não fica, eu não posso largar meu emprego, então não posso pensar nisso. Não, aqui você, no mínimo, está desenvolvendo as habilidades, né? E competência, e além do network, né? Como é que é esse network de vocês, assim? Como é que foi passar pelo PUCTEC, ter essas conexões? O network, ele é muito importante e era algo que nós tínhamos mais dificuldade. Eu sempre fui mais reservada, e o meu irmão também, ele não é muito de se comunicar. E nós percebemos que, sim, isso é uma habilidade que nós temos que aprimorar mesmo, porque faz toda a diferença. Então, através do projeto PUCTEC, nós tivemos contato com diversos mentores, com diversas pessoas que já têm cases de sucesso, e isso nos impulsionou a realmente
criar coragem e ir na cara e na coragem, colocar a nossa cara a tapa mesmo, conversar, explicar, porque, de fato, nós não temos nada a perder. Nós somos, assim como vocês, pessoas que estão tentando. E eu acho que o bonito é isso, a gente não desistir e persistir de maneira simples, tranquila e persistente, né? Com certeza. E, tipo assim, o network faz total diferença. Inclusive, nós empreendedores, temos que ter ciência também que o projeto que a gente tem na cabeça não vai ser o projeto final, não vai terminar daquela forma. Inclusive, vão aparecer oportunidades, vão aparecer pessoas no projeto que você vai ter que se adaptar para continuar nessa caminhada. Então, o network ele vai agilizar bastante. Então, se tiver oportunidade de estar participando de algo, de alguma feira, de alguma palestra, para estar conhecendo novas pessoas, até aprimorando mais conhecimento também, faça questão de estar participando, porque no futuro faz total diferença. E se permitir também, porque nada fica perdido. Não vou em determinada amostra científica porque não tenho muito a agregar. Não, às vezes você encontra ali exatamente uma pessoa que vai te dar um norte em relação à sua ideia. Então, realmente estar aberto e disposto às oportunidades. Maravilha, maravilha. Então, fica o convite aqui, né, Mariana Bateus? Hoje à noite nós temos, né, a palestra do segundo painel do SegMeet, onde vocês podem participar presencialmente aqui ou pelo YouTube, né, assistindo a mais um empreendedor falar para nós, ex-aluno, né? Então, pessoal, acho que já está no momento da gente encerrar. A gente queria agradecer imensamente, né, a disposição da Mariana e do Matheus para estar aqui conosco, a presença de vocês, a turma que está nos ouvindo aí no canal do YouTube, todos os nossos colegas aqui, professor Luciano, agradeço. Vou convidar aqui para subir aqui para a gente tirar uma foto. E, pessoal, fica o recado, o convite, procure o Ideias Lab, ele pode ajudar muito vocês aí na carreira de vocês. Independente de querer montar um negócio ou não, mas na formação empreendedora, para o empreendedorismo aí que as empresas precisam. Ok? Fique esse convite aí. Obrigado e até logo mais. Abraço. Chamar a turma de professores, nossos mentores aqui. Vamos subir todo mundo, os professores aqui do ICEGA, tirar uma foto para a turma conhecer os mentores da Escola de Negócios. Vamos lá, a turma toda. Gente, é muito conhecimento que tem aqui, viu? Vocês têm que aproveitar isso aí. Não, muito conhecimento, né? Muita experiência. Vamos lá, professor Sérgio. Meu padrinho. Maria Luísa também, nossa mentora. Vamos lá, professora. Rodrigo. Professor Rodrigo, vamos lá, Rodrigo. Tem mais algum professor aí? O Luiz Renato estava ali em cima, ali, mas acho que já saiu.